nosso canal do IBCEL. Eu sou o professor Yuri e nessa aula de hoje nós falaremos sobre o ciclo celular. Tá preparado? Vamos começar? Pois bem, o que a gente precisa saber sobre o ciclo celular? Olha, vou falar alguma coisa filosófica aqui para você entender. O ciclo celular ocorre numa célula e, como você sabe, uma célula é a unidade fundamental da vida. Assim como filosoficamente, biologicamente, toda a vida tem começo, meio e fim. E no meio disso tudo, nós encontramos o ciclo celular. Nada mais é do que o período pelo qual a célula cursa entre o seu início e o fim da sua própria vida. Deu para entender? Se você quiser definir melhor o ciclo celular, é o período compreendido entre uma e outra divisão. Não é isso? Para pensar. Quando termina uma divisão celular, significa que uma célula foi criada. Todo o período transcorrido em que essa célula cursa até que ela dê origem a duas outras novas células é a sua morte, entre aspas. Esse período entre o início e o início de uma outra divisão é o ciclo celular. E ele é dividido em algumas fases. Então, o nosso trabalho na aula de hoje é avaliar cada uma dessas fases em especial. Vamos começar? Todo ciclo celular se inicia numa fase que nós chamamos de fase G1. Você já deve ter ouvido falar, mas talvez você não saiba. Essas fases, conhecidas como G1, G0, G2, recebem essa nomenclatura porque foram extraídos de um termo em inglês. Esse Gzinho refere-se ao termo gap, que embora possa ter várias traduções distintas, o gap atribuído aqui significa tempo. Por que significa tempo? Óbvio, porque todo ciclo celular é um período, é um tempo transcorrido. E agora eu vou te dar uma dica para você guardar. As fases do ciclo celular são alternadas entre fases ou períodos em que a célula está se preparando para um evento e nas fases que ela está executando o evento propriamente dito. De novo, como é que eu divido o ciclo celular? Períodos de preparo, ou seja, a célula se dá um tempo, ela dá um gap a si mesma, períodos em que ela executa o evento para o qual ela havia sido preparada. Vamos melhorar isso daqui? Na fase G1, o que eu vou encontrar? O início do ciclo. Como eu disse para você, o início do ciclo culmina justamente com o fim da divisão anterior, que deu origem a uma nova célula. Para que essa célula recomece um ciclo celular, é necessário que estímulos sejam oferecidos a ela. Tecnicamente falando, todo estímulo que leva uma célula a se comprometer com o ciclo celular, com a divisão propriamente dita, é chamado de IGF. Seriam, de tradução livre, fatores de crescimento celular. Internamente, o que controla o ciclo celular é um conjunto de moléculas conhecidas como ciclina, de ciclo, e os seus CDKs, que a tradução seria CDK ou quinase dependente de ciclina. É uma molécula adaptadora. Então, a dupla ciclina-CDK internamente com os estímulos de fator de crescimento, os IGFs, são naturalmente os fatores pelos quais estimulam e sensibilizam a célula para iniciar o ciclo celular. Então, nós entramos no que nós chamamos de fase G1. Como eu disse agora para você, a fase G1, G2 e G0 são períodos de preparo da célula para um evento que vai acontecer. Como assim? Se você parar para pensar, o ponto mais importante do ciclo celular é a fase de síntese do DNA. Por isso a fase S é assim denominada. Esse S é de síntese. O que está acontecendo na fase S é a duplicação da molécula do DNA. Ora, eu preciso que uma célula duplique o seu quantitativo de DNA para que depois ocorra a divisão igualitária entre as células filhas. Para que essa duplicação ocorra,
é necessário que os componentes fundamentais para a molécula do DNA ser construída estejam presentes. Está acompanhando comigo? Então, o que ocorre aqui na fase G1, por exemplo? Se toda molécula do DNA é construída a partir de nucleotídeos, em G1 eu preciso que ocorra um aumento e uma concentração aumentada desses nucleotídeos para que eles possam ser utilizados posteriormente para a fabricação, para a produção da molécula do DNA. Faz sentido para você? Outro exemplo para você compreender o que é a fase G1. Você sabe o nome da enzima responsável pela replicação do DNA? Eu sei, tem várias enzimas envolvidas, mas a principal delas é a DNA polimerase. A DNA polimerase é a enzima que de fato fabrica a molécula do DNA. Portanto, na fase G1 ocorre o período pelo qual a célula vai lá no DNA e ativa os genes produtores da proteína enzima DNA polimerase, para que essa DNA polimerase esteja em quantidades suficientes para a fase que sucede, a fase S. Deu para entender? Então a fase G1 é um período de preparo para a fase S acontecer. Prepara, executa. Prepara, executa. Deu para entender? A fase S, como acabamos de dizer, é a fase de síntese propriamente dita da molécula do DNA. Isso significa dizer que lá todo o maquinário replicativo vai estar ativo e duplicando todo o genoma de uma célula. Ou seja, é nesse momento que nós dizemos que a quantidade de DNA interna, que é 2N, passa a ser momentaneamente 4N. Ou seja, se eu tenho 2 cromossomos para uma posição no cariótipo de uma célula, momentaneamente na fase S, eu passo a ter o dobro desse genoma. 2 mais 2, 4. Posteriormente, esse genoma vai ser dividido igualitariamente nas células filhas e voltam a ser 2 e 2 cromossomos. Deu para entender? Desde que eu esteja falando de uma mitose. Passada a fase S, chegamos num outro período de preparo, o período G2. Como nós aprendemos aqui, os períodos conhecidos como G são períodos de preparo para o evento que se sucede. O evento que se sucede é o fim do ciclo celular, portanto, é a divisão propriamente dita, no nosso exemplo representado pela mitose, mas que poderia ser também a meiose. Se eu quero dividir a célula ao fim do ciclo, a fase G2 é a fase de preparo para a divisão. Portanto, algo que ocorre em G2, por exemplo, é a separação dos cromossomos ou cromátides que ocorreram na fase antecessora. Ou seja, se aqui eu tinha a duplicação do cromossomo 1 e ele estava em quantidades dobradas, na fase G2 haverá um mecanismo de separação desse material genético para que a célula, então, possa ser posteriormente distribuída nas células filhas. É nesse momento aqui que vai ocorrer, por exemplo, o aumento da massa citoplasmática celular com posterior divisão dela. Vê se faz sentido. Eu aumento o volume da célula para depois dividi-lo igualitariamente entre as células filhas. E isso são preparos para as fases posteriores. A fase posterior é a fase de mitose, a divisão propriamente dita, que vão ter aquelas fases que você conhece, as fases da mitose, que ocorrem durante a célula, ou no período final do ciclo celular. Para finalizar o nosso vídeo aqui, falta eu apenas dizer para você um pouco dessa fase que é conhecida como fase G0. O que é a fase G0? Alguns tipos celulares, como é o caso das células musculares, como é o caso das células neuronais, deixam de apresentar o aparato de divisão ou deixam de ser sensíveis ao estímulo que as levam a se dividir num determinado período da sua vida. O que significa? Uma vez que a célula atingiu o seu máximo grau de maturidade e que ela não mais vai se dividir,
ela entra num estágio que nós chamamos de estágio Z0 ou fase G0. E essas células passam a ser classificadas como células adormecidas, células quiescentes. Elas entram em latência. Isso não significa dizer que essas células não podem voltar a se reproduzir, a se dividir. Mas, em linhas gerais, essas células, tipos celulares como músculo e neurônios, deixam de ser estimuladas para entrar em ciclo celular e passam a permanecer numa fase colateral que nós chamamos de Z0. Para finalizar, o que está faltando eu saber sobre ciclo celular? Chamados checkpoints. Os pontos de checagem, chamados de checkpoint G1, checkpoint G2 e checkpoint M, são períodos pelo qual a célula faz uma autoanálise dos seus processos. O que significa dizer? Ela olha para si e verifica se tudo que ela fez até o período de checagem está correto. Essa checagem e autoanálise pode ser com vistas para o evento que se segue ou para o evento que passou. Como assim? No período ou no ponto de checagem G1, a célula pergunta a si mesmo, por exemplo, eu tenho concentrações suficientes de nucleotídeos? Eu tenho concentração suficiente de DNA polimerase? Se tenho, posso seguir a fase sintética do DNA, ou seja, eu terei condições de duplicar o DNA na fase S. Assim, a célula vence o ponto de checagem e chega até a fase S. No ponto de checagem G2, que é um período posterior à fase S, a célula pergunta a si mesma, a minha duplicação ocorreu de maneira correta? A quantidade de DNA que eu produzi é suficientemente correto para a divisão celular igualitária entre as células? Se sim, eu venço esse ponto de checagem e avanço um pouquinho mais para o fim do ciclo celular. E lá na mitose existe o ponto de checagem M. O que ocorre, por exemplo, no ponto de checagem M? A célula se dividiu de maneira igual? Uma definição de mitose traz consigo que as células produzidas são idênticas às células que a produziu. As células filhas têm que ter as mesmas características estruturais e funcionais da célula-mãe. Se essas células se dividiram com características estruturais e funcionais idênticas à da sua célula-mãe, que as originou, esse ponto de checagem é vencido e a célula, então, termina o ciclo celular. Pode ou não continuar em um novo ciclo. Caso quaisquer dessas respostas seja negativa, dois caminhos essa célula tem. Ou ela entra em mecanismos de reparo, quando presentes, e tenta consertar os erros que ali foram incutidos, ou essa célula trilha para o caminho da apoptose, a morte celular programada, levando consigo a sua própria morte, mas preservando o tecido, o órgão, o organismo envolvido. Porque é melhor que uma célula entre em morte celular programada por conta de um erro do seu ciclo celular, do que ela permanecer viva e levar a uma desordem orgânica ou histológica ou funcional a todo o meu organismo. Deu para entender? Espero que você tenha compreendido essa aula, espero que você tenha gostado, que você possa então curtir esse vídeo, compartilhar com os seus amigos, marcar os seus amigos nos comentários. Se você tem uma pergunta a fazer, coloca nos comentários que a gente vai poder responder para você. Se inscreve no nosso canal, acompanha a gente nas nossas outras redes sociais e a gente se encontra por aí. Até breve. Tchau.